E aí, gente, tudo show? Tudo beleza? Pronto para mais uma aula, dar continuidade ao assunto de matriz, tá certo? Vamos lá, pegar um caderno aí, caneta para fazer a correção. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. Página 289, questão número 23. Considere as matrizes abaixo e efetue, quando possível, as operações, tá? Bom, a gente tem aqui as matrizes A, B, C e D, né? Quando possível, porque nas adições, subtrações de frações, só é possível se elas forem da mesma ordem, né? Forem matrizes iguais, mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Se as matrizes não tiverem as mesmas linhas, mesma coluna, quantidade, tá? Não é possível a gente fazer soma nem subtração. Item A, somar a matriz A com a matriz B. A soma é simples, né, gente? A gente soma os elementos respectivos, né? O A11, termo A11 com o B11, tá? O A12 com o B12 e assim sucessivamente. Vamos ver aqui como é que fica, tá? Ó, a soma aqui A mais B, 3 mais 2 vai ser o primeiro elemento. O 1 mais 0 aqui, o segundo elemento. O 4 mais 1 aqui no A3, 1. E aqui 1 menos 1 mais 3, 2 mais 1 e 0 mais 2, tá? Só fazer com calma que a gente não erra. Deixa eu ver aqui a bateria do notebook. Então pronto. Somando 3 mais 2, 5. Aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Cuidado com as operações com números inteiros, né? Sinal diferente subtrai põe sinal do maior. Então tá aí, tá? Tranquilo, né, gente? Vamos lá para o item B. Somar o B mais o A. A mesma coisa, ó. O 2 com o 3 com o menos 1, tá? Só cuidado com o parênteses, né? Que é bom colocar entre parênteses para garantir que a gente não erre. Mas é a mesma coisa, o 0 mais o 1, o 1 mais o 2, o 1 mais o 4 e o 2 mais o 0. Tá? Aqui dá os mesmos valores, né? 2 mais 3 e 3 mais 2 é a mesma coisa, né? Então, mesma matriz praticamente, né? Então, bem tranquilo. A questão 23, considera as matrizes abaixo, efetue quando possível as operações. Aqui agora o item C e o D, a mesma questão, claro, né? Ó, aqui a gente primeiro vai somar o B mais o C, depois soma com o A. O B mais o C aqui, ó, mesma coisa, como é uma matriz do tipo 3 por 2, né? As duas é possível a soma. Aqui já desse outro lado aqui, a gente já adianta que não é possível, porque essa matriz de identidade aqui é quadrada e ela é do tipo 3 por 3, né? Como ela é do tipo 3 por 3, não pode somar com o do 3 por 2. Então, aqui já não é possível o item D, né? Vamos apenas fazer o item C. Somando o B com o C, ó, mesma coisa, respectivos, ó, 2 e 1, 0 e menos 1, 1 e 2, tá? Só tendo cuidado com o sinal de menos, que ele é bem traiçoeiro, né? Então, eu coloco entre parênteses aqui, ó, nesse elemento aqui, gente, ó, no A2, 1. Olha para cá, ó. 0 mais menos 1, tá? Vai virar menos aqui e vai ficar 0 menos 1 dá igual a menos 1. Então, com calma aqui, ó, 2 mais 1, 3, aqui dá 3, aqui dá menos 1, aqui 4, aqui 3 e aqui 7. Tá? Então tem todos. Aqui não é possível, né? Ah, sim, ainda falta somar com A, claro, né? Então a gente tem a matriz aqui B mais C somando com A. Então a gente vai ter 3 mais 3, né? Ó, 3 mais 3, 3 mais 1 menos 1, tá? Tanto faz colocar aqui menos 1 mais 3, tá? O 1 mais menos 1, o 2 mais 4, o 4 mais 3 e o 0 mais 7, tá? Então a mesma coisa, só fazer com calma. Eu acredito que não é dificuldade pra gente, né? Adição, subtração de matrizes, tá bom? Só obedecendo a regra que elas devem ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá? E esse item aqui não é possível, porque a matriz de identidade tá aqui é quadrada, né? Então ela tem 3 linhas, 3 colunas aqui. Ó, página 290, questão número 30, considerando essa matriz A, essa matriz B, determine 3A menos B. Então a gente tem que fazer primeiro a multiplicação de um número por uma matriz, depois a gente subtrai. Aqui também da mesma forma.
Então, primeiramente, eu multipliquei o 3 vezes a matriz A. O 3 multiplica todos os termos da matriz, tá? Todos os elementos, ó. O menos 2 vezes 3. 1 vezes 3. 3 vezes o 3. Todos vezes 3, tá? Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6, né? Colocando a outra matriz aqui. Então, aqui, ó, dá menos 6. Aqui dá 3, aqui dá 9, aqui dá 15, aqui dá 6, aqui dá menos 9. Subtraindo, já coloquei aqui, ó, menos 1. Cuidado, hein? Ó, o sinal de menos aqui é muito traiçoeiro, gente. Ó, o menos com esse outro menos vai virar mais depois, tá? Se você não colocar esse outro menos para virar mais, vai estar errado. Então, ó, 3 vai ficar 3 mais 2. Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar tudo. Ó, menos 6 menos 1, só não repete sinal, dá menos 7. 15 menos 0 dá 15. 3 mais 2, como eu havia dito, né? Vai ficar mais aqui, ó. 3 mais 2 é 5. Aqui dá 3. 9 menos 1, 8. E menos 9 menos 5, só não repete sinal, menos 14. Tá? Só dá um pouquinho de trabalho, né? Para ficar escrevendo, né? Praticamente desenhando aqui as matrizes. 2 vezes o A, mesma coisa, ó. O 2 multiplica todo mundo aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá? Multiplicando os elementos da matriz A, mais a matriz B, né? Então aqui, ó. A gente, se quiser, já poderia fazer até direto, ó. Menos 4, mais 1, menos 3, tá? A gente já poderia até fazer direto, ó. Direto aqui para a resposta, ó. Vamos lá, fazendo as contas aqui, ó. 2 mais menos 2. O mais com o menos vai ficar menos. E 2 menos 2 dá 0. Aqui, ó, 6. Né? Que dá 6. Mais 1, 7. Que dá 10 mais 0, 10. Ó, 4 mais 3, 7. E menos 6 mais 5 dá menos 1. Mais uma questão, multiplicação. Aqui é mais interessante já. Tá? Ó, aqui quando existir também, gente, porque tem também uma regra nas multiplicações de matriz, né? A quantidade de colunas da primeira tem que ser a quantidade de linhas da segunda. E o resultado da matriz é a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Como assim, ó? A matriz A é do tipo 2 por 3, ó. 2 linhas, 3 colunas, tá? Matriz A. A matriz B é do tipo, ó, 3 linhas e 2 colunas, ó. 3 por 2. Observa aqui, né, ó. O 3, que é a coluna da primeira, e o 3, que é a linha da segunda. Eles são iguais? 3 e o 3 são iguais? Então é possível. Então você pode multiplicar. Bom, e que matriz é essa? Que é o resultado? É uma matriz, uma outra matriz, uma matriz C, por exemplo, que ela vai ser do tipo 2 por 2. É o que sobrou aqui, ó. Linha da primeira com a coluna da segunda. É uma matriz do tipo 2 por 2. Tá? Aqui é a genérica dela, né? Com os 4 elementos. E a gente vai fazer cada um aqui, ó. Como é que a gente encontra o C11? Ó, a gente vai olhar aqui, ó. 1 representa a linha da primeira. E esse outro 1, a primeira coluna aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna, tá? Da primeira e da segunda matriz, respectivamente. Então, a gente vai multiplicar, ó. Primeira linha, ó. Lembra o primeiro elemento é o I? O segundo elemento é a coluna, é o J. Então, ó, a gente para achar o C11, a gente multiplica a primeira linha, né, com a primeira coluna da outra matriz. Então, ó, primeira linha 2, 1 e 1. Primeira coluna 3, 1 e 2. Então, 2 com o 3 multiplica. 1 com o 1 multiplica. E 1 com o 2 multiplica e soma tudo. Vamos ver aqui, ó, como é que fica o C11. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 2 é 2, tá? Então, 6 mais 1 mais 2 dá 9. Então, a gente tem aqui o C11, primeiro elemento. Vamos lá para o C12. Como é que a gente encontra o C12, gente? Ó, a gente olha aqui, ó, o número 1 da primeira linha, tá? Da primeira matriz, ó. E na segunda matriz, a gente pega a segunda coluna dela, ó. O número 2 representa a segunda. Então, primeiro aqui, ó, linha com segunda coluna, ó. C1, 2, tá? Então, 2 vezes 1, número 1 vezes 2, 1 vezes 1, tá? Então, aqui, ó, organizado, você pode olhar com calma, tá? 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes 1 é 1, então 2 mais 2, 4, mais 1, 5.
elemento agora, ó, C2, 1. Então, olha, a primeira matriz, ele quer a segunda linha, ó, linha. O primeiro aqui, a primeira posição é a linha. E a segunda aqui é a coluna. Então, na segunda matriz, a primeira coluna, né? Então, aqui, ó, segunda linha com primeira coluna. Então, ó, 1 vezes 3, 2 vezes 1 e 3 vezes 2. Então, 1 vezes 3, 2 vezes 1 e 3 vezes 2. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 2 é 6, dando 11. E por fim, o 622, que é, ó, linha 2 e coluna 2, tá? Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 1, 3. 1 mais 4, 5 mais 3, 8, né? Então, tá aí. Agora a gente põe aqui na matriz e a gente tem aqui o produto de A com B. Resumindo, primeiro olhe se é possível, né? Quantidade de colunas da primeira, quantidade de linhas da segunda. E o resultado da matriz é a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Certo? Observe as posições aqui, ó, linha na frente, depois coluna. Primeira matriz, segunda matriz. Ó, toda matriz, gente, ela... Deixa eu só dar uma pausa e organizar aqui esse slide, tá certo? Ó, o determinante de uma matriz. Toda matriz quadrada, ela tem esse valor chamado determinante, porque vai ajudar a gente quando a gente estiver estudando sistemas lineares lá na frente. Ó. Então, vamos lá achar os determinantes das matrizes quadradas. Tá? Ó, toda matriz quadrada pode ser associada a um número. Tá? Esse número é denominado determinante da matriz. Ó, considere essa matriz quadrada aqui, ó, 4 por 4. Tá? Ela tem um determinante. A gente vai utilizar, ó, essa notaçãozinha, ó, det A. A gente fala determinante de A, tá? Ó, o determinante de A, ele não vai estar mais com parênteses nem com os colchetezinhos, e sim com umas barrazinhas, tá? Ó. Quando tiver entre barras, a gente está falando aqui, ó, de determinantes já. E os determinantes pedem um cálculo, tá? A gente vai ver depois. Ó, primeiramente, calcular o determinante de matriz de ordem 1. Tá? Ó, olha aqui, a matriz de ordem 1 é uma matriz quadrada, onde linha e coluna só tem uma, né? Então, olha essa matriz A aqui. O determinante dessa matriz A, ó, entre barras do número 5, é o próprio número 5, tá? Esse é o próprio elemento, tá? Então, se aqui fosse menos 8, o determinante é menos 8. Então, as matrizes de ordem 1, o determinante é esse próprio elemento. Ó, outro exemplo. A matriz B, tá? A matriz B quadrada, aqui de ordem 1, ó, o determinante dela é o próprio menos 3, tá? Fica mais interessante quando a gente faz as matrizes de ordens 2 para cima. Ó. Ainda é fácil calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. Observe aí. Ó. Considere essa matriz quadrada de ordem 2. O determinante de uma matriz de ordem 2, gente, nada mais é do que a diferença, o produto aqui da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Ó. Então, entre barras, os elementos, tá? E o determinante vai ser você fazer o produto aqui da diagonal principal, tá? Ó, 2 vezes 4, barra o produto, e subtrai do produto da secundária, tá? Menos 1 vezes menos 3. Então, ó, 2 vezes 4, tá aqui, menos, tá? Ó, sempre esse menos, tá, gente? Para tirar o produto da secundária. Coloca um parênteses e um colchete aqui, tá? Para você fazer o produto aqui da secundária. Menos 1 vezes menos 3. Resolve primeiro aqui dentro, né? Menos 1 vezes menos 3. Tá aqui o nome das diagonais. Ó, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, tá? E 2 vezes 4 aqui deu 8. Esse menos, o que ele faz, hein? Aqui dentro, troca, né? Ele inverte os sinais dos parênteses, né? Dos colchetes. Então, vai ficar 8 menos 3. Era mais 3, vai ficar menos 3 por causa desse menos aqui, ó. Então, 8 menos 3 dá 5. 5 é o determinante dessa matriz. Tá bom? Vamos lá. Determinante de outra matriz de ordem 2. Ó. Considere essa matriz B. Tá? Acho que a gente encerra aqui. Ó.
Diagonal principal, 3 vezes menos 5, né? Ó, principal, 3 vezes menos 5, tá aqui. Já coloquei logo o menos, que é pra gente subtrair o 7 vezes 10, que é o produto da secundária. Então aí, 3 vezes menos 5 dá menos 15. E 7 vezes 10 dá 70. O que esse menos aqui vai fazer com o 70, que era positivo? Vai ficar negativo. E menos 15 menos 70 dá menos 85. Tranquilo? Então, aula rápida. Tá? Não quis começar logo o determinante das matrizes de ordem 3, porque dá um pouco mais de trabalho, leva um pouco mais de tempo. E aí tem outras formas de fazer, não só um jeito de calcular o determinante, tá bom? Então a gente vê na próxima aula o determinante de ordem 3 e quem sabe a gente já começa até o de ordem 4, tá bom? Mas eu acho que a gente vai ficar apenas com o de ordem 3. Fiquem ligados se tem atividade, provavelmente não, tá? Eu acho que eu não vou deixar uma atividade no portal, vou deixar uma atividade só quando eu terminar, acho que é de ordem 3, tá bom? Beijos e abraços para todos, a gente se vê na próxima aula.